Nesse vídeo, abordaremos os sentidos da Constituição. Sabemos que existem vários e que é um assunto muito cobrado em provas. Mas por que esses sentidos existem e qual a relevância deles? Os sentidos da Constituição podem ser entendidos como as diferentes perspectivas ou abordagens através das quais a Constituição de um país pode ser analisada e interpretada. Estes sentidos ajudam a compreender o papel e o significado da Constituição dentro do sistema jurídico e da sociedade. É importante conhecê-los para compreender a natureza e o papel da Constituição na organização do Estado e na vida da sociedade. As abordagens clássicas da doutrina são: sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, definido em 1863. No seu entendimento, a Constituição é moldada pelos fatores reais de poder na sociedade, que seriam os elementos econômicos, militares, religiosos, midiáticos, entre outros. Segundo Lassalle, a Constituição escrita é apenas uma folha de papel, se confrontada com a Constituição real, que é constituída pelos verdadeiros poderes vigentes. Nesta visão, a Constituição é entendida como um fenômeno social, sendo o reflexo da realidade social do país, onde as forças predominantes moldam seu conteúdo. Portanto, a Constituição tem a função de registrar os valores preponderantes na sociedade. Ferdinand Lassalle articula essa ideia ao afirmar que a Constituição representa a soma dos fatores reais de poder em ação no país. Essa é a essência da Constituição. A versão formal da Constituição, caso não consiga espelhar essa realidade, essa soma dos fatores reais de poder que atuam naquele país, não passa de uma mera folha de papel. O sentido político é uma concepção adotada por Carl Schmitt em 1928. Schmitt entende que a Constituição representa as decisões políticas fundamentais do povo, ou seja, o exercício do poder constituinte propriamente dito. Este enfoque, conhecido como o conceito decisionista, enfatiza que a Constituição é fruto de uma decisão política primordial tomada pelo titular do poder constituinte. A Constituição é uma decisão política fundamental, proferida por quem detém o poder constituinte. Schmitt sustentava que, desde que a Constituição manifeste a decisão de seu titular, ela será considerada válida, independentemente de suas normas serem vistas como justas ou injustas, pois essa decisão constitui um ato político por natureza. Nesse contexto, Carl Schmitt faz uma distinção crucial entre Constituição e leis constitucionais. Constituição refere-se às normas que estabelecem a estrutura organizacional do Estado, delimitam o poder e asseguram direitos e garantias fundamentais, entre outros aspectos primordiais. Leis constitucionais compreendem o conjunto de normas que abordam temáticas não estritamente constitucionais, embora estejam formalmente incluídas no texto constitucional. Sentido jurídico. Este entendimento é influenciado por Hans Kelsen, com sua Teoria Pura do Direito, 1961, e Konrad Hess, autor de Força Normativa da Constituição, 1959. Ambos veem a Constituição como uma norma jurídica prescritiva que orienta o dever ser, vinculando Estado e sociedade com uma ênfase jurídica. Hess introduz a ideia de um compromisso constitucional subjacente, crucial mesmo diante de descumprimentos eventuais, salientando a importância do texto constitucional em moldar possibilidades para a organização estatal e a garantia de direitos fundamentais. Kelsen afirmava que a Constituição é a norma suprema, fundamentando a validade de todo o ordenamento jurídico, sendo essencialmente prescritiva. Segundo ele, a Constituição deve ser desvinculada de aspectos políticos, sociológicos ou filosóficos, que são considerados externos ao direito. Kelsen distingue dois aspectos da Constituição: sentido lógico-jurídico, a Constituição como norma fundamental hipotética, base transcendental de validade para a Constituição positiva, com a premissa básica de obedecer à Constituição. Sentido jurídico positivo. As normas expressas no texto constitucional que, em virtude da norma fundamental lógico-jurídica, devem ser seguidas.
Assim, para Kelsen, a Constituição regula a criação de normas jurídicas, podendo emergir do direito consuetudinário ou de um ato legislativo, caracterizando-a como a base normativa do Estado. Sentido cultural, proposto por Peter Heberle no século XX, este enfoque concebe a Constituição como um produto da cultura, atuando como um espelho, reflexo ou retrato da sociedade em um momento histórico específico. Essa perspectiva enfatiza que a Constituição é moldada pela cultura da época e do país em questão. Além de ser influenciada pela cultura, ela também influencia, criando um movimento dialético. A Constituição é considerada condicionada pela cultura, dado que emerge dela, mas também atua como agente condicionante sobre a cultura, com o poder de transformá-la e direcionar o Estado. Conforme Canotilho, a Constituição desempenha uma função projetante, guiando o desenvolvimento cultural e político da sociedade. Força normativa da Constituição. Esta perspectiva, que contesta a visão de Ferdinand Lassalle, destaca a capacidade normativa da Constituição em influenciar e transformar a realidade social, impondo obrigações. Contra a ideia de que a Constituição sempre se dobra diante dos fatores reais de poder, ressalta-se que ela tanto pode ceder quanto se impor, provocando mudanças na sociedade. O Supremo Tribunal Federal frequentemente aplica esse princípio da força normativa da Constituição em suas decisões, evidenciando seu poder de moldar o contexto social e jurídico. Constituição simbólica. A constitucionalização simbólica, conceito desenvolvido por Marcelo Neves, refere-se a uma prática na qual as normas constitucionais são tratadas mais como símbolos do que como preceitos, a serem efetivamente aplicados e seguidos. Neste contexto, o legislador não elabora a norma com a intenção de que ela seja concretamente realizada na prática. Assim, mesmo em estados ditatoriais, os direitos fundamentais geralmente são mantidos no texto da Constituição, não sendo formalmente eliminados, mas sim ignorados ou violados na prática. Esse conceito destaca uma discrepância entre o ideal expresso na Constituição e a realidade política e social, onde as disposições constitucionais servem mais para projetar uma imagem de legalidade e legitimidade do que para garantir direitos e liberdades. A constitucionalização simbólica, portanto, critica uma espécie de fachada constitucional que mascara a ineficácia do Estado em assegurar os direitos e princípios proclamados em sua Constituição. Constituição Ductio. O jurista italiano Gustavo Zagrebelsky observa que as constituições modernas são tanto pluralistas quanto flexíveis. São pluralistas porque abrangem diversas ideias, resultantes de acordos entre diferentes grupos políticos, sem se ater a uma única visão de mundo. São flexíveis porque contêm princípios que podem parecer contraditórios e não seguem uma ordem estrita, o que permite que sejam adaptados por meio de novas leis ou interpretações judiciais. Isso cria uma dinâmica interativa entre quem faz as leis e quem julga, entre a política e a justiça, permitindo que praticamente nenhum assunto fique completamente fora do alcance da legislação ou da interpretação judicial. Em resumo, os diversos sentidos da Constituição revelam sua complexidade e multifuncionalidade dentro do sistema jurídico e da sociedade. Cada perspectiva oferece uma compreensão única sobre a função e a influência da Constituição, seja como um documento normativo, um símbolo cultural, um pacto social ou uma decisão política. Entender esses sentidos é crucial para apreciar plenamente o papel da Constituição, não apenas como um conjunto de leis, mas como um elemento vivo e dinâmico que molda a estrutura do Estado, reflete valores sociais e guia o desenvolvimento da sociedade.